rodada tripla no show de esporte da Super no sabadão. A parada do Galo é às 6:30 no estádio da Serrinha contra o Goiás. Vamos falar dessa sexta-feira do Galo. Um abraço, boa tarde, Roberto Abras. Um abraço, boa tarde, Léo. Você vê que os 3 times jogando sábado, a tabela do brasileiro, mas os mineiros aceitam tudo, né? Aliás, por falar em aceitar tudo, eu ontem, no debate, eu li uma nota do Mineirão, do nosso Thiago Nogueira, quando desde janeiro os clubes sabiam ter shows acontecendo no Mineirão. E aí vai botar um jogo do Atlético, do Cruzeiro, aquela coisa toda. E os caras não tomaram providência nenhuma, agora estão desesperados. O Atlético já entrou com pedido na CBF, ao invés de 14, quando vai ter show do Mineirão, aquela coisa toda, 7, 14, enfim. Tanto 7 o clássico, o América não vai ser do Mineirão, vai ser na Arena Independência. São 2 jogos seguidos na Arena Independência. Terça-feira, que é a Libertadores, e no sábado, que é do Campeonato Brasileiro, o mando seria do Atlético, vai ter jogo do Mineirão, vai ser na Arena Independência. Mas no dia 14, que o Atlético vai jogar contra o Atlético Goianiense, já tem um pedido do Galo. Esse pedido não seria agora, em janeiro já tá sabendo que ia ter show. O Atlético tá tentando aí com o patrocinador, aquela coisa toda, ao invés de jogar 14, jogar 15. E eu já tive contato com o Mineirão, que há essa possibilidade sim. Se o jogo for pro dia 15, pode jogar no Mineirão. E o Atlético está tentando agora na CBF, naqueles que têm o direito. Mas ontem eu me recordei, falecido grande parceiro, Oswaldo Faria, árvore, tá danado esse microfone, hein, Carlão? Plantar uma árvore ou, claro, escrever um livro. Aí você vai numa felicidade danada. E o Hulk lançou o livro, né, Léo, Pedro? É verdade. Você já plantou a árvore ou você está esperando o livro, Roberto? A árvore já plantei. E o livro? O livro o meu parceiro Candinho já está quase que na última página. É duro, e nem começou ainda. Tá falado. Vamos lá, vamos ouvir, né, a repercussão. A gente já fala sobre o livro, né, do Hulk também, ele que lançou Incrível, o livro de 2021, falando sobre a sua trajetória no Galo. E nesse evento ontem, com a cobertura do nosso time, né, de O Tempo Exposto, o Super FC com a Giovana Pires, uma entrevista muito interessante com o Rodrigo Caetano, sobre o momento do Atlético e essa situação financeira, né? O diretor de futebol esclareceu sobre a necessidade de o Atlético vender alguns jogadores, algo que a gente sabe está em negociação, né, com o Savarino. Vamos ouvir o diretor de futebol do Galo. Se realmente tivermos essa venda concretizar, a gente chega próximo, mas não invalida a necessidade, porque existe, como eu disse aí, uma necessidade já que era recorrente do ano passado e que nós compensamos com as conquistas, né, de esportivas, né, com as premiações do ano passado. Porém, um clube de futebol, o objetivo fim dele são as conquistas e não ter superávit. Obviamente que você tem que fazer as coisas com responsabilidade e ter um equilíbrio financeiro. É isso que o Galo procura realizar. Lembrando também que não é só movimento de venda, nós emprestamos muitos atletas e sessões onerosas que rentabilizaram algum valor para o clube. Fizemos renovação de contrato de quase a totalidade do elenco, faltam 2 ou 3 peças pontuais para manutenção dessa base. E talvez um próximo passo, que a gente está trabalhando também muito na estrutura, é de aproveitar também jogadores oriundos da base, mais na equipe principal. Bom, é um trabalho que demanda tempo, mas eu acho que a gente está no caminho. Rodrigo Caetano também respondeu se há a possibilidade de o Atlético sofrer alguma punição da FIFA pela ação do River Plate, que reclama que o Galo está em atraso com parcelas da compra de Nátio Fernandes. Não acredito, até porque o objetivo das vendas é justamente cumprir esses compromissos. Não gostaríamos, né, que isso ocorresse, não gostaríamos que isso fosse uma necessidade extremamente urgente, como é o caso. Mas, infelizmente, como eu disse, o Galo passa por um processo de equilíbrio financeiro, de manter a sua competitividade e, infelizmente, a gente conta com a compreensão aí do torcedor também para entender por que determinados movimentos que não gostaríamos ou talvez não precisássemos fazer, às vezes somos obrigados a fazer por conta disso, compromissos assumidos e que temos que cumprir e espero que não tenha nenhuma outra punição a não ser talvez algum tipo de juro aí relacionado a essa aquisição. E o Caetano, né, se mostrou cauteloso sobre possíveis chegadas de novos jogadores após essas vendas, né, recentes que o Atlético está fazendo.
o perfil do jogador que chega ao Galo já, eu acho que desde um pouco ano passado, são de boas oportunidades, né? Que não tem um investimento inicial, posso falar em relação ao Nacho. Desde que aqui cheguei, o único investimento de aquisição foi o Nacho. E vocês viram que nem isso a gente teve condições de cumprir rigorosamente em dia. Então, eu não preciso falar a respeito das imensas dificuldades que vivemos. Porém, isso não invalida a nossa possibilidade de ir ao mercado, de estar atento aos jogadores final de contrato. Hoje, tanto com a nossa comissão, com o Tony Mohamed, os que trabalham com ele, diretoria em geral, os 4S, a gente está satisfeito com o grupo que temos. Agora, se nós formos atingidos na janela de julho por algum movimento de perda, obviamente que nós vamos ter que repor. Porque chega uma hora em que tem um certo limite de um elenco para competir em todas as frentes. E eu acho que, né, nós estamos perto dele. Palavras importantes do diretor de futebol, Rodrigo Caetano. A gente vai comentar mais sobre isso, claro, né, Abras? Mas antes, vamos ouvir então o personagem da noite, né? Afinal de contas, o Hulk lançando o seu livro Incrível 2021 no Galo, um ano memorável, que reúne relatos do atacante do Galo e pessoas próximas sobre o ano em que retornou ao Brasil para conquistar importantes títulos coletivos e individuais. Em 144 páginas e com direito a prefácio do ex-goleiro e atual gerente Vitor, o Hulk e o jornalista Caê Mota contam a trajetória de uma das grandes temporadas do jogador. Mas entre conquistas e alegrias, o Hulk, que concedeu entrevista coletiva na Arena MRV, no evento de lançamento do livro, respondeu que faltou um capítulo. Faltou, eu acho que faltou o que não aconteceu, né, que seria a conquista da Libertadores. Infelizmente a gente não conseguiu, então acho que ficou faltando isso no livro, né? Mas eu acho que o que eu tinha para falar, eu falei, tanto a nível profissional, um pouco também do meu pessoal, com certeza. Acho que as pessoas que têm pouco acesso ao Givanildo, na verdade, conhecem o Hulk dentro de campo e às vezes as pessoas não conhecem tanto. Então eu tentei passar um pouco, né, do meu pessoal também. Eu tenho certeza que quem tiver acesso vai conhecer ainda mais o Givanildo, não só o Hulk. Aí, Hulk, portanto, falando sobre quem vai conhecer até mais o Givanildo, né? Como ele gostou de se tratar aí, né, Pedro? E destaque, claro, para essas falas do Rodrigo Caetano, né? Falando sobre a situação do Nath Fernandes, que o Atlético teve várias oportunidades no mercado. A do Hulk é uma delas, né? De jogadores que estão em fim de contrato, estão sem contrato, acabam vindo pro Atlético num esquema de negociação diferente. E neste momento correndo esse risco, passando por uma situação em que vê o River Plate acionar a FIFA. Ele não acredita numa punição, mas pode ser até que acarrete novos juros, como disse o diretor de futebol. É uma situação bem delicada, né? Sabemos que a expectativa é de que o Atlético caminhe com as suas próprias pernas depois da ajuda dos 4 R's, mas neste momento é a hora de equilibrar essa balança, e equilibrar a balança significa, neste momento, vender alguns jogadores, como está acontecendo. E são dívidas que a gente já conhecia, né? Então não é novidade pra ninguém, mas uma hora vai batendo na porta, né, Roberto Abras? Bom, eu quero dizer o seguinte, a minha opinião, tem dado a minha opinião, a situação não é bem o que estão anunciando. Claro que sempre tem alguém na cobertura, não, a coisa tá maravilhosa, as coisas não sei o quê. Existe uma certa prioridade para algum tipo de repórter, algum tipo de emissora, essa coisa toda. Como a nossa, a Super, é independente, elogia, critica, merece elogio, tranquilo, merece crítica, crítica. A situação não é bem essa, não. Esta é a opinião do repórter. Essa é a opinião do repórter. A coisa não é bem do que dizem. É uma dívida monstruosa. As conversas têm sido diferentes. É venda de shopping, é venda de jogador. Já a família pagou dívidas, pagou, mas a coisa não anda bem, não. Não anda bem. Tinha reunião do conselho semana passada. Todos sabem, eu sou muito ligado a conselheiros do Atlético. Tem uma história dentro do Atlético de respeito. Me procuram. Abras, cuidado. A situação não é essa, cuidado. Eu vou segurando a barra. Apesar de prioridade em entrevistas, a nossa co-irmã. Claro, o dono da MRV é o dono da rádio. A coisa caminha bem.
Oh, que beleza, que maravilha. É exclusiva, nosso Reis aí. Grande exclusiva, que exclusiva. O nosso diretor deu entrevista para todo mundo. Acabar com isso, gente. De exclusiva. Para com isso. Pra que isso? Então a grande verdade é o seguinte, a situação do Atlético é crítica. Tá segurando sim, mas tá vendendo. Não bateu o martelo, a grana não chegou ainda, o Atlético botou, tem o Everson, ele bota o texto debaixo da árvore. O Atlético, a diretoria tá botando o texto atrás do gol também para receber essa grana do Savarino, para pagar mais. Já saiu muita grana da família. Dinheiro daqui, dinheiro lá, nossa senhora, a coisa é feia, a coisa aperta. Teria uma reunião semana passada, o Conselho Deliberativo, coisa que eu tô muito por dentro, de resolver, essa reunião foi adiada. Por quê? Por que ela foi adiada? Vai ser agora dia 5. Né? Tudo bem. Do time eu falo daqui a pouco porque o tempo é mais necessidade neste momento. O Atlético embarca à tarde. Savarino não viaja, mas a grana não chegou. O contrato não está assinado, segundo o presidente Sérgio Coelho. Beleza, valeu, Roberto Abras. Ontem até vocês destacaram aqui, né, Pedro, o Savarino voltando para o futebol americano, né? E realmente uma situação que me transparece, continuo com a mesma opinião de ontem, de que o jogador precisa ou sente que precisa jogar mais. Ele não é um titular absoluto do Atlético, mas é uma peça de reposição muitíssimo importante. Culmina com essa necessidade pessoal e a necessidade do Atlético. Eu acho que só isso explica a saída do Savarino. Para mim era ainda uma grande opção pro turco. O Galo, de volta aqui no Super FC, Roberto Abras. Parabéns, Salum. Fantástico, fantástico. Sou fã, sou macaca de auditório do Salum. Impressionante, que sangueário. O futebol brasileiro precisa de um homem com esclarecimento, com franqueza, sem apelar, Salum, Marcos Salum, diretor do América, sem dinheiro, patrocínio e tal, tá lá, você não vê, ele entrou na justiça, o América desce a viva, o América faz isso, faz aquilo, vai viver sua vida modesta. Parabéns, Salum, pela sua entrevista. E terça-feira é o Galo contra o time do América, né? Deixa eu registrar aqui também, tá aqui no portal do Jornal Tempo, matérias do Daniel Ottoni, do Cândido Henrique, Fernando Martins, do visual do Keno. Meteu um óculos escuro, mas não vai jogar essa partida de amanhã lá em Goiânia, não. É aquele tratamento, treinou, bota um óculos. Aliás, o Fernando Martins, ele colocou outro visual. Você observou isso aí, Pedro, Abelho? Visual do Keno? É por causa da cirurgia no olho, né? E aí o perfil do Atlético até brincou com um cara que é um dos meus jogadores do futebol internacional preferidos, o Edgar Davids, holandês, que jogava, né? Por conta do grau de miopia que ele tinha com óculos escuro. O cara do X-Men lá também. O Ciclope também, é verdade. Mas realmente, o visual diferente até para proteger o local da cirurgia, pelo menos nesse primeiro momento do pós-cirúrgico, né, Abras? É, porque tem o sol também na parte da manhã, essa coisa toda, mas é que ele não viaja. A delegação do Atlético, a assessoria de imprensa, ainda o Arregui não divulgou, o Atlético viaja às 4 da tarde, voo fretado, vai chegar em Goiânia às 5h15. E olha, tem uma torcida importante em Goiânia, gente de Brasília, Goiânia, na região lá do Triângulo, enfim. O Atlético vai ter uma torcida importante. Foram colocados 1.600 ingressos para a torcida do Atlético que vai estar nesse jogo lá no Ailê Pinheiro, que é o campo do Goiás. E o Goiás está numa crise. E o Atlético viaja à tarde. Não viajam. Dodô continua naquela fase de recuperação da artroscopia no joelho, o Keno no problema da vista, e o Savarino não foi batido o martelo. A grana nem chegou e o documento ainda não foi assinado. Palavras do presidente Sérgio Coelho. O Atlético viaja à tarde e aí fica a expectativa do jogo. Vai poupar jogador? Ô Turco, ô Tony, o Cuca foi campeão sem encheção de saco de poupar jogador. Vamos lá, gente. Não tem esse negócio de ficar poupando, não. Tá bom, de qualquer maneira, às 6 a gente anuncia a delegação do Atlético embarca. Com certeza, ele vai poupar jogador. Um abraço. Abraço, grande Roberto Abras.